Olá pessoal, estou aqui de novo para dar a última das 3 aulas de Antiguidade Oriental. A gente começou vendo lá as características dos impérios teocráticos de regadio, Egito, Mesopotâmia, depois passou pelos povos mesopotâmicos, pelos fenícios. Hoje a gente tem os persas e os hebreus. Mesma coisa que norteou os estudos de vocês dos outros povos desse período e dessa região, deve nortear agora. Trabalhar com conceitos, trabalhar com informações que depois ganham outro significado, ganham outra relevância em outros momentos históricos. Então, no caso dos persas, eles são essenciais porque foram os responsáveis pela criação do conceito de império, de alguma forma. O conceito de império que depois vai ser usado por Roma, o conceito de império que embasa o Napoleão Bonaparte, não deixa de ter raízes muito importantes entre os persas. Originalmente, os persas surgiram na região do atual Irã, e Ciro, o Grande, é o responsável pela unificação entre 2 grupos, entre os medos e os persas. Para os gregos, eles continuam a ser chamados de medos para sempre, tanto que as guerras entre persas e gregos são chamadas de guerras médicas. Mas não que Ciro o Grande tivesse planejado, vamos criar um grande império. Olha, quem veio depois do Ciro o Grande, e nisso inclui, por exemplo, o Alexandre, que vai ser o responsável pela derrota dos persas lá no século IV a.C., isso inclui os romanos. Eles sim usam o termo tendo como referência a extensão territorial e as conquistas dos persas, particularmente a partir do Ciro. Então, o Ciro chega a conquistar todo o Oriente Próximo, exceto das áreas mais produtivas e mais ricas, exceto o Egito, que vai ser conquistado pelo filho dele, pelo Cambises, que ficou com uma fama muito ruim de ser um pouco generoso perto do pai. Mas essa fama se deve muito mais aos gregos do que propriamente aos documentos históricos. Então, eles vão criar uma grande extensão territorial com uma centralização que combinava um poder central forte com poderes locais. As satrapias comandadas pelos sátrapas, que eram os olhos e ouvidos do imperador persa, são as unidades administrativas desse império. Então, originalmente, o império que mais impactou nas histórias dos gregos e dos romanos não era um império com uma centralização absoluta. Nós tínhamos lá uma dosagem bastante significativa entre poder central nas mãos dos persas e poderes locais nas mãos dos povos que eram dominados pelos persas, mas vigiados pelos sátrapas, que ganharam o apelido de olhos e ouvidos do imperador persa não à toa. Eram os grandes responsáveis pela fiscalização. Mas o que eles tinham que fiscalizar nesses territórios? As 2 obrigações básicas que os territórios dominados pelos persas tinham com relação aos dominadores. Fornecimento de soldados. Isso vai fazer do Império Persa um império multiétnico quanto ao seu exército. São soldados de várias nacionalidades, de várias etnias. E o pagamento de impostos. Como o pagamento de impostos acompanhava o ritmo da produção, quem avaliava se o pagamento, o repasse para o governo central persa era justo diante do que se tinha produzido, era de alguma forma esse sátrapa. Então não é um império da intolerância. Na base das conquistas e da permanência do domínio persa, nós temos esse jogo entre poderes centrais e poderes locais, o que é muito importante, uma tolerância muito grande com relação aos povos conquistados.
Os persas, particularmente Ciro o Grande, não impunham uma religião, não proibiam os cultos dos povos conquistados e tampouco estabeleciam regras de convivência, regras, vamos dizer, jurídicas, que fugissem muitos aos costumes daquele povo, né? Então, graças a habilidades militares, isso também a gente não pode negar, né? Os exércitos persas eram numerosos e bastante habilidosos, principalmente na combinação entre uso de cavalaria e uso de arqueiros e lanceiros, né? Tem aquele episódio famoso, mas que a gente carece às vezes de fontes de época, que é o episódio da Batalha dos 300, né? Quando a certa altura o rei Leônidas de Esparta é avisado da quantidade de arqueiros que os persas tinham e que poderiam atacar, provocando até o escurecimento do sol, o Leônidas teria respondido: ah, que bom, então nós vamos lutar à sombra. Mas isso já faz parte dos mitos gregos contra os persas, porque de alguma forma eles foram bastante injustiçados, como tiranos, como absolutamente dominadores, centralizadores, coisa que a gente não encontra respaldo na documentação histórica. É lógico, entre os líderes persas, tem uns que são vistos com mais generosidade do ponto de vista da memória histórica, né, como é o caso do Ciro o Grande mesmo, e tem outros que são vistos, como Cambises, que eu mencionei, com muito menos generosidade. O Cambises teria se utilizado de trapaças para conquistar o Egito. Então, para desmobilizar o exército egípcio e para evitar um ataque eficiente das tropas egípcias contra as tropas persas, ele teria, em algumas narrativas, soltado os gatos, que eram, né, figuras sagradas para os egípcios, para desnortear os combatentes egípcios. Em outras narrativas, ele teria pintado nos escudos persas a imagem de gatos, para evitar que os soldados egípcios golpeassem os inimigos, já que se sentiriam golpeando uma divindade. Então aí muitos contam essas narrativas que são datadas do século IV depois de Cristo, ou seja, muito depois da ocorrência delas, para dizer: olha, os persas não eram assim tão tolerantes, não eram propriamente tão capazes de reconhecer e lidar bem com a cultura e a religião dos outros povos. Eu acho que há circunstâncias e circunstâncias, né? Não eram propriamente aqueles imperialistas atrozes que teriam motivado as guerras médicas, né? A gente tem agora um império tão grande, com uma administração tão complexa entre poderes locais e poder central, com uma estrutura logística também importante. Eles criam estradas, a certa altura nós vamos ter um padrão monetário único em todos os domínios persas, né? Vejam lá, eu pus aqui moeda única, mas a gente não tem tanta certeza do quanto essa moeda única circulava. O que nós podemos dizer é que um padrão monetário único existia, ou seja, ainda que pudessem existir moedas regionais, havia meios de conversão, e meios de conversão dessas diferentes moedas liderados, né, estabelecidos pelo governo central. E também havia padrões, né, de pesos e medidas para facilitar o comércio. Já que era um império tão diversificado, com uma estrutura econômica tão significativa, pegava os dois grandes vales mais férteis da Antiguidade Oriental, o Vale do Tigre e Eufrates da Mesopotâmia e o Vale do Nilo. Não, então a quantidade de gêneros alimentícios produzida era digna do tamanho dos territórios que eles dominavam. Como é que eles entram em declínio? Eles vão avançar, vão tentar avançar em direção ao Ocidente e vão se deparar com os gregos. Nós vamos ver com mais detalhes as guerras médicas quando estivermos estudando os gregos, mas os gregos vão ter duas vitórias particularmente expressivas contra os persas, que afastam a ameaça de invasão persa no Ocidente: a Batalha de Maratona e a Batalha de Salamina. Mas notem, as guerras médicas não assinalaram a derrota dos persas. Os persas vão ser derrotados posteriormente por uma coalizão entre gregos e macedônios, liderados pelo Alexandre o Grande. E aí são várias derrotas. Embora a Batalha de Gaugamela,
que seja considerado uma batalha modelo pelos grandes estudiosos militares e foi por muitos e muitos séculos na antiguidade referência de estratégia, seja a batalha decisiva para a derrota dos persas. Antes da batalha de Gaugamela, o Filipe o Caolho, que era o Filipe II da Macedônia, e o Alexandre impuseram outras derrotas menores aos persas a ponto de fragilizá-los. Mas vejam, é um império multiétnico, né? É um império multicultural, e de todos esses povos que a gente viu até agora, o que tinha mais capacidade de conviver com esse multiculturalismo, ainda que para os gregos tenham ficado uma imagem muito negativa. Eles são os grandes inimigos dos gregos, como eu disse, durante as guerras médicas, particularmente dos atenienses, né? E para encerrar os povos da Antiguidade Oriental, nós temos os hebreus. Os hebreus têm como fonte básica para a sua história o nosso Antigo Testamento. Então, os livros do Antigo Testamento são relatos bastante detalhados, se eu tomo como comparação outros povos, como os fenícios ou mesmo os egípcios, do processo histórico evolutivo dos hebreus. Além disso, a religião hebraica na Antiguidade é a única monoteísta na Antiguidade Oriental e vai ser a base do cristianismo e vai ser a base do islamismo. Então, as três grandes religiões monoteístas hoje têm a mesma base, que é a religião dos hebreus da Antiguidade. E muitos episódios da história dos hebreus continuam a repercutir, continuam a motivar debates entre teólogos, inclusive teólogos cristãos e teólogos islâmicos. A origem deles é o patriarca Abraão, na verdade na região mesopotâmica, no norte da região mesopotâmica, e o Abraão teria dado origem aos dois principais povos daquela região, aos hebreus e aos árabes, que depois, com o surgimento do islamismo na Idade Média, vão se converter a outra religião monoteísta. O Abraão teve 2 filhos, o Isaac, legítimo da sua união com a Sara, e é a partir do Isaac que tem a descendência que dá origem aos hebreus. E a gente tem o Ismael, filho do Abraão com a sua escrava, a sua serva favorita Agar. E a partir do Ismael, nós temos a origem dos povos árabes. O Abraão é referenciado como patriarca tanto por judeus, judeus israelenses, quanto por muçulmanos árabes. Afinal, é o patriarca dos 2 grandes povos. Depois a gente vai ter um período de escravização dos hebreus no Egito. E atenção, os egípcios não foram até o território da Palestina, até a região onde viviam os hebreus para capturá-los e eles se transformaram em escravos como prisioneiros de guerra. Nada disso. Houve um período de grande instabilidade na história egípcia, que é aquela fase do chamado Médio Império Egípcio, quando há uma disputa contínua entre faraós e nomarcas e sacerdotes que são líderes locais. A desorganização do governo central egípcio é tamanha que esse período culmina com a invasão dos Hicsos. Nessa fase de instabilidade do governo central egípcio e início das invasões dos Hicsos é que a gente tem um processo de migração pacífica dos hebreus em direção ao Nilo. Com a derrota dos Hicsos e o desenvolvimento da xenofobia, da aversão a estrangeiros, e com o desenvolvimento do militarismo entre os egípcios, os hebreus passam a ser escravizados. Então eles chegam pacificamente, mantinham boas relações com os Hicsos no período de dominação deles no Egito, depois passam a ser perseguidos. A saída dos hebreus do Egito em direção à Terra Prometida, em direção à Palestina, liderado por Moisés, é um dos episódios centrais da religião judaica e também do Antigo Testamento cristão. É nessa travessia até a Terra Prometida que Deus teria entregue, confiado a Moisés, a tábua dos 10 mandamentos.
E hoje nós temos uma série de pesquisas arqueológicas que refazem o caminho do Êxodo, que não é exatamente o caminho que se pensou ser até o começo do século XX. Mas não vem ao caso. Depois, uma vez na Palestina, os hebreus não experimentam um processo de unificação imediato. Eles são divididos em várias tribos, num período que a gente conhece como governo dos juízes. Quem eram esses juízes? Eram lideranças patriarcais, militares e religiosas. A unificação vai acontecer a partir do rei Davi, em torno de 1050, 1100 antes de Cristo. E se consolida com o Salomão. Jerusalém se transforma na capital do Estado hebreu aqui com Davi, e o grande templo de culto monoteísta vai ser construído durante o reinado de Salomão. Os descendentes de Salomão entram em litígio, entram em conflito, e nós vamos ter uma nova separação. A gente vai ter o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá, a capital é Jerusalém, o reino de Israel, a capital é a Samaria. É nesse período de instabilidade que nós vamos ter o domínio assírio, que aí constitui um outro episódio importantíssimo da Bíblia, que é o período de cativeiro babilônico, em que os hebreus foram cativos na Babilônia pelos assírios, marcados, como a gente viu na aula passada, pelo grande exercício da violência. Quem liberta os hebreus do domínio assírio e garante a eles o direito de retornar à sua terra são justamente os persas. Então, aí na tradição da história hebraica antiga, os persas são bem vistos, muito melhor vistos do que com relação aos gregos, a forma como os gregos veem os persas. Afinal, quem acaba com o cativeiro babilônico são os persas. Aí depois eles passam por um domínio, caem os persas, o território vai passar pelo domínio greco-macedônio, depois eles vão passar para o domínio romano. No ano 70 depois de Cristo, nós temos uma grande rebelião em Jerusalém e um massacre significativo deles. Mas em outras aulas a gente entra em detalhes do período romano de dominação naquela região. O importante é que com tantos processos de mudança, de domínio, eles não tenham perdido a sua identidade. Muito pelo contrário, a identidade do povo hebreu parece ter saído, saiu reforçada a cada episódio. Afinal, o monoteísmo os unia. Um patriarca único, monoteísta, era a base deles. Então, mesmo em períodos de divisão, quando da existência do reino de Judá com o reino de Israel, mesmo em períodos de dominação estrangeira, como o domínio assírio, mesmo em fases como da escravização no Egito, antes disso, a identidade deles é preservada e é reforçada, já que são monoteístas. E diferente de todos os outros que são politeístas e têm aí divindades para várias, com várias características e para várias necessidades, vamos dizer assim. Bom, na próxima aula começamos a Antiguidade Clássica com Grécia, e aí sim o volume de questões nos exames vestibulares acaba sendo muito maior. Mas não se esqueçam, vocês acabam usando muitos conceitos que originalmente aparecem na Antiguidade Oriental, depois também vão aparecer na Antiguidade Clássica, mas que perdem completamente, mudam completamente o significado ao longo da história. Mandem perguntas, sugestões para a nossa página, para que nós possamos atendê-los. O canal é para vocês. Se nós não conseguimos atingi-los, não tem muito sentido o nosso trabalho. Até a próxima, bons estudos!